Então vamos lá, pessoal, a gente já está caminhando para o final aí de todos os tópicos que nós precisávamos discutir sobre evaporadores de múltiplos efeitos. O próximo tópico é o efeito da elevação do ponto de ebulição na diferença de temperatura. Vou tentar marcar aqui. Efeito da, consegui, elevação do ponto de ebulição. Pensando em múltiplos efeitos. Então vamos lá, gente. Relembrando, né? Lembra que o ΔT no evaporador era TS menos TL, onde TS era a temperatura de saturação do vapor de aquecimento, tá? Mesmo que o vapor de aquecimento esteja superaquecido, a gente utilizava na sua temperatura de saturação, que pode ser facilmente encontrada nas tabelas de vapor de água, tá? Se a solução tem EPE, a partir do segundo efeito, o vapor de aquecimento será superaquecido. Atenção para isso. Então vamos lá. Considere um evaporador de múltiplos efeitos. É um exemplo aqui que eu vou pedir para vocês fazerem comigo. O vapor gerado no primeiro efeito está a 110 graus Celsius e uma atmosfera. E o vapor gerado no segundo efeito está a 85 graus Celsius. Qual é o ΔT no segundo efeito? Vejam, o vapor gerado no primeiro efeito está a 110 graus Celsius, na pressão de uma atmosfera. E o vapor gerado no segundo efeito está a 85. Qual o ΔT no segundo efeito? Façam aí o esqueminha, ΔT no segundo efeito, TS menos TL no segundo efeito, tá? O TS do segundo efeito é o vapor gerado no primeiro. O vapor gerado no primeiro está a 110, mas está superaquecido. Qual a temperatura de saturação desse vapor? Menos TL, que é a temperatura da solução líquida que está fervendo, que está em ebulição nesse segundo efeito. E aí? Façam essa continha, por favor, e vamos ver o resultado de vocês na aula ao vivo. Agora, vamos comparar os ΔTs em 3 situações distintas. Um evaporador de efeito simples, evaporador de 2 efeitos e evaporador de 3 efeitos. Porém, operando com as mesmas condições terminais, tá? Para a gente poder comparar aí e perceber o efeito da EPE no ΔT em evaporadores de múltiplos efeitos. Bom, operar nas mesmas condições terminais significa que a gente vai ter mesma temperatura do vapor de aquecimento, o S lá do primeiro efeito vai ser a mesma, e com o mesmo vácuo no último efeito para produzir a solução, tá? Então, o exemplo é o seguinte, o vapor de aquecimento S entra a 126 graus Celsius e há um vácuo cuja temperatura de saturação do vapor produzido é de 48 graus Celsius, tá? E a temperatura de ebulição lá do produto concentrado, TL, no último efeito, se eu estiver falando de múltiplos efeitos, é 54 graus Celsius. Tá? Então, a EPE. Vejam, lá no último efeito, a temperatura de saturação é 48, mas o líquido está sendo gerado, né? Está ebulindo lá a 54 graus, porque tem EPE. Então, veja se vocês concordam comigo. No evaporador de simples efeitos, o ΔT é TS menos TL, tá? O TS é o vapor que está entrando, 126, e o TL é a temperatura com que o líquido está ebulindo no último ou único efeito nesse caso. Então, a gente tem o ΔT de 72 graus Celsius. Considerando 2 efeitos, vejam, no primeiro efeito, o TL é 104, eu estou dizendo para vocês, tá? E a temperatura de saturação desse vapor é 95, eu estou dizendo para vocês qual é a situação em 2 efeitos. E lá no segundo efeito, é a situação causada por aquele vácuo no último efeito, 54 e 48, já conhecidas. Qual é o ΔT nessa situação? Concordam comigo que o ΔT total, aí, global do processo é o ΔT no primeiro efeito mais o ΔT no segundo efeito. E no primeiro efeito é 126 menos 104. E no segundo efeito é 95 menos 54.
Atenção, o vapor gerado no primeiro efeito, que está a 104, é o vapor de aquecimento do segundo efeito, mas a gente considera a temperatura de saturação desse efeito para fazer a conta. Cuidado! Assim, o ΔT, então, de um evaporador de 2 efeitos é de 63 graus Celsius. No primeiro efeito um simples efeito era de 72 graus Celsius e 2 efeitos é de 63 graus Celsius. Agora vamos considerar as mesmas situações terminais para um evaporador de 3 efeitos. Então eu estou fornecendo para vocês a seguinte informação. No primeiro efeito, a temperatura de ebulição da solução é 112, mas a de saturação é 103. Tem EPE, o vapor está superaquecido. No segundo efeito, a temperatura de ebulição é 88, mas a de saturação é 80. E no terceiro efeito, segue as condições que a gente já conhece, porque o vácuo está sendo aplicado lá. Qual é o ΔT, então, desses 3 efeitos juntos? Façam as continhas aí, por favor, pessoal, e verifiquem que dá 55 graus Celsius. Bom, então vamos tentar observar isso agora numa forma gráfica. Considerando um efeito simples, eu estou representando aqui numa escala de temperaturas a temperatura de saturação do vapor de aquecimento e a temperatura lá no último, ou nesse caso, único efeito do evaporador. Tá legal? Então, o vapor está a 126, o de aquecimento, e a situação gerada lá no último efeito varia aí dos 54, que é a temperatura que está ebulindo, e do 48, que é a temperatura de saturação. Tá? Essa diferença, então, é o ΔT. Isso que está branco aí no meu gráfico, tá? Não o rachuradinho, o branco. É o ΔT. Considerando 2 efeitos, a gente tem essa situação aqui que eu exemplifiquei para vocês, né? O vapor de aquecimento continua em 126, a situação lá no último efeito é a mesma do que se fosse um efeito só, mas a gente tem o efeito intermediário. Reparem, pessoal, que o ΔT é a soma do ΔT1 e do ΔT2, essas duas partes em branco aí no meu esquema. E a parte rachurada no esquema nada mais é do que a EPE no primeiro efeito e a EPE no segundo efeito, tá? Eu não estou conseguindo apontar, pessoal, meu ponteiro não está laser, mas conforme eu vou falando, leiam aqui, ó, ΔT, EPE no primeiro efeito, EPE no segundo efeito. E por fim, no terceiro efeito, deixa eu me tirar daqui. No terceiro efeito, estão aqui as condições que eu apresentei para vocês no enunciado. Não consigo clicar, queria mostrar os números, né? E aí vocês vão observar, então, que em branco são as ΔTs, né? Os ΔTs em cada efeito e rachurado de vermelho a EPE em cada efeito. Tá? Então, só recapitulando. O efeito simples tem um ΔT de 72 graus, 2 efeitos tem um ΔT de 63 e 3 efeitos tem um ΔT de 55. Deixa eu ver por aqui. Nota-se que para cada efeito que adicionamos, o ΔT diminui. Vocês notaram, né? Perceberam isso. E o que é essa diminuição? De quanto é essa diminuição? Pessoal, é a EPE de cada efeito. O quanto o ΔT de N efeitos é menor do que de um efeito só, né? Tem a ver com a EPE em cada efeito. Então, vejam essa equação numérica, né, com o exemplo que nós fizemos, de uma forma também genérica. Numericamente, o ΔT é o ΔT considerando as condições terminais, descontadas as EPEs em cada efeito. E assim eu posso apresentar para vocês agora a equação genérica aqui, ó, do ΔT, tá? Então, o ΔT de N efeitos de evaporador é o TS, que é a temperatura de saturação do vapor de aquecimento, descontado, né, a temperatura de saturação lá no enésimo estágio e descontados também todas as EPEs de cada estágio. Tá? Então, é essa última equação aí que eu quero que vocês guardem. Tá legal? E, por fim mesmo, esse é o último tópico.
da aula de hoje, eu quero falar para vocês sobre os métodos de alimentação, né? Porque a gente esquematiza aí os evaporadores, principalmente múltiplos efeitos, de uma maneira linear. O vapor entra no primeiro efeito, passa para o segundo, para o terceiro e assim sucessivamente. Entretanto, não é o único modo possível de alimentar evaporadores. Então, a gente tem a chamada alimentação frontal de correntes paralelas, que é essa que eu já exemplifiquei sempre para vocês, mas tem também uma possibilidade de alimentação de retorno, alimentação mista e alimentação em paralela ou simultânea. Assim, ó, vou tentar mostrar esquematicamente, né? Esses exemplinhos, essas figuras estão na apostila do professor Everaldo. A alimentação frontal é quando a solução e o vapor percorrem o evaporador na mesma direção. Então vejam que F, que é a alimentação, e S, que é o vapor, vão aqui no meu esquema da esquerda para a direita, tá bom? Então F entra no que eu chamo de 1 e sai e segue para o 2. Essa solução concentrada sai e segue para o 3. A mesma coisa o vapor. O vapor S entra no 1, o gerado vai para o 2, o gerado vai para o 3 e assim sucessivamente. Tá? Então a solução segue o sentido da diminuição da pressão. Lembram, lá no último efeito eu tenho menor pressão em relação ao primeiro e a concentração vai aumentando em cada efeito. Tá? Mas existe também uma outra forma de trabalhar que é a chamada alimentação de retorno. Nesse caso, a solução e o vapor vão no sentido contrário do meu equipamento, tá? Então a solução é alimentada lá no último efeito e vai caminhando no sentido de aumento de pressão. Tá? Não é obrigatório fazer eles seguirem em paralelo. Vejam que aqui o S entra no primeiro efeito e o vapor vai para o segundo efeito. E a nomenclatura é essa porque nós definimos, por definição, que seria o caminho do vapor que numera os evaporadores. Tá? Aí o vapor sai do segundo efeito e vai para o terceiro efeito. Em contrapartida, o F vem lá do último efeito, tá? E a solução gerada nele alimenta o segundo e a solução gerada nele alimenta o terceiro e eu coleto a solução final aqui no primeiro efeito e não no terceiro. Tem também a chamada alimentação mista. Olha só, é uma combinação dos dois métodos anteriores. Então, aqui no exemplo de um evaporador de 3 efeitos, por exemplo, a alimentação está entrando no segundo efeito, aí ela vai para o terceiro como alimentação frontal e volta para o primeiro como alimentação de retorno. Tá? E o vapor segue V1, V2, V3. É uma opção. Tá legal? E por fim, a alimentação em paralelo. Nesse caso, pessoal, significa que em cada evaporador eu vou colocar a alimentação. Tá? Vejam que F está entrando em 1, em 2 e em 3. É como se eu pegasse F todo, dividisse em 3 porções e 1/3 de F entrasse em cada um dos efeitos desse evaporador. Tá legal? E aí não há transferência de solução concentrada de um efeito para outro. Vejam, F entra em 1, que está recebendo S, e gera uma corrente que vai ser somada às correntes L de cada efeito para gerar um L só no final. Tá? Isso chama alimentação em paralelo. Então, assim, pessoal, a gente encerra tudo que eu gostaria de falar para vocês sobre evaporadores e mais ainda sobre evaporadores de múltiplos efeitos. Tá legal? Coloquei aí para vocês fazerem exercícios de evaporadores múltiplos efeitos. Eu propus 2 exercícios essa semana, mas peço que vocês me entreguem apenas um, tá? Apenas o primeiro. O segundo fica aí como exercício extra para vocês praticarem e estudarem evaporadores. Até mais, pessoal. Obrigada.